Olá, vamos mergulhar de cabeça nas regras que definem o nosso dia-a-dia profissional, sabe? Nesta análise, a gente vai desvendar juntos a estrutura por trás das leis de trabalho e dos negócios aqui no Brasil. Pois é, já parou para pensar o que aquele contrato de trabalho que a gente assina significa de verdade? Ou quais são as regras do jogo para a empresa onde passamos boa parte do nosso tempo? São perguntas que todo mundo se faz, e hoje a gente vai responder camada por camada. O nosso caminho aqui vai ser como um zoom que vai se abrindo, sabe? Primeiro, a gente foca bem de perto na relação entre empregado e empregador. Depois, a gente abre um pouco e olha para dentro da empresa. Em seguida, o zoom abre mais e a gente vê o governo como um árbitro. E por fim, a visão mais ampla de todas, os direitos humanos, que são a base de tudo. Então vamos lá, começando pela primeira parte, a relação central. Aqui a gente vai definir quem é quem, o empregado e o empregador. Ok, mas o que na prática define um vínculo de emprego? A lei brasileira é bem específica sobre isso. É preciso que esses 5 pontos aqui aconteçam, todos ao mesmo tempo. Pessoalidade, subordinação, onerosidade, habitualidade e alteridade. Se faltar umzinho só, a relação já é outra coisa, mas não um emprego com carteira assinada. E olha, de todos esses, a subordinação é a peça-chave, é o que realmente caracteriza a relação. Isso se divide em 3 poderes do empregador. O poder de dirigir, que é basicamente dar as ordens, o de disciplinar, que é poder aplicar uma punição se algo der errado, e o de organizar, que é estruturar como o trabalho vai ser feito. É esse combo que cria a subordinação. A lei parte de um ponto bem realista. Essa relação de trabalho não é de igual para igual. E para tentar equilibrar o jogo, existe o princípio da proteção. E o que isto quer dizer? Que, na dúvida, a decisão deve favorecer o trabalhador. É o famoso indúbio para operário. É uma regra de ouro para proteger o lado mais vulnerável. Certo? Agora vamos dar um passo para trás e ampliar o nosso zoom. Vamos para a segunda parte, por dentro da máquina da empresa, para entender o contexto do negócio. Isso aqui mostra uma diferença gigantesca que muda tudo em termos de risco pessoal. De um lado, o empresário individual. O CPF e o CNPJ meio que se misturam. As dívidas do negócio podem sim atingir a casa, o carro da pessoa. A responsabilidade é ilimitada. Já na sociedade empresária, a história é outra. Ela cria uma barreira, uma proteção. O patrimônio da empresa é uma coisa e o dos sócios é outra. O risco fica contido ali, no negócio. Beleza. E quando uma empresa inteira, o ponto comercial, a marca, tudo é vendido? A lei tem um nome técnico para isso: trespasse. E como dá para imaginar, não é só passar a chave para um novo dono. Existe todo um processo para garantir que a transação seja válida para todo mundo. E esse processo tem etapas bem definidas, que servem para proteger todas as partes, principalmente quem tem dinheiro a receber da empresa, os credores. O contrato tem que ser registrado na junta comercial e tem que ser publicado, para todo mundo saber. E o ponto mais importante é este: se o vendedor não tiver outros bens para pagar as dívidas, ele precisa ou quitar tudo antes ou pedir a autorização dos credores para a venda acontecer. É uma trava de segurança fundamental. Dando mais um passo para trás no nosso zoom, a gente chega na terceira camada, o governo como árbitro. Vamos ver como o sistema de supervisão funciona. E para que o Estado possa atuar como um árbitro justo, ele também precisa seguir regras bem estritas que estão lá na Constituição. São os 5 princípios que formam a sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pensa nisso como um manual de instruções que todo agente público tem que seguir, sem desculpas. E agora a gente chega na base de tudo, a quarta e última parte do nosso zoom: direitos para todos, a fundação universal que sustenta toda essa estrutura. Uma coisa fascinante sobre os direitos humanos é que a ideia não nasceu pronta. Ela foi evoluindo em gerações ou dimensões. Começou lá no século XVIII com as liberdades individuais, o direito de ir e vir, de votar. Depois, no século XIX, vieram os direitos sociais, como saúde, educação, trabalho. E mais recentemente, os direitos coletivos, como o direito à paz ou um meio ambiente limpo. É uma ideia que não para de crescer. E para o Brasil, esse ano aqui é o grande marco. 1988 não é só um número. É o ano da nossa atual Constituição. Ela nasceu justamente para botar no papel todas essas dimensões de direitos e para ser a garantia de que o período autoritário tinha ficado para trás. É o nosso grande pacto social.
E bem no coração da Constituição, logo no primeiro artigo, a gente encontra essa frase: a dignidade da pessoa humana não é só uma ideia bonita, é um dos fundamentos da República. Isso significa que todas as outras regras que a gente viu, do contrato de trabalho à venda de uma empresa, precisam respeitar esse princípio. É o filtro final de tudo. E essa proteção da dignidade fica muito clara quando a gente fala do ambiente de trabalho. O assédio, por exemplo, é um ataque direto a esse princípio. A lei separa em dois tipos principais: o assédio moral, que é aquela perseguição psicológica, humilhação constante, e o assédio sexual, que são as condutas indesejadas de natureza sexual. Os dois são gravíssimos e inaceitáveis. E a luta contra isso está avançando. Uma mudança bem importante de 2022 deu uma nova tarefa para a CIPA, aquela comissão que já cuidava de acidentes de trabalho. Agora, a CIPA também é linha de frente na prevenção ao assédio. Ela tem que ajudar a criar regras claras, canais para receber denúncias e, o mais importante, organizar treinamentos todo ano para todo mundo sobre o assunto. E assim a gente fecha o nosso Zoom, indo da relação mais básica de trabalho até os princípios universais que a protegem. Isso tudo deixa uma grande pergunta no ar para a gente pensar. Com todas essas camadas de regras, do contrato à Constituição, quem é que realmente vai moldar as próximas grandes mudanças no futuro do trabalho? Fica aí a reflexão.